Por que eu desisti de estudar para concurso público? Quando eu tinha mais ou menos entre 18 e 20 anos, meu pai começou a me incentivar a prestar provas. Naquela época, eu não sei se hoje é assim também, os concursos, eles eram divulgados no jornal. Aí todo concurso que saía, ele pegava o jornal e me mostrava todo empolgado. Olha aqui, filha, saiu um concurso para tal órgão, faz, o salário é bom. E eu pensava, por que não, né? Vou tentar. Então eu começava a estudar, aí estudava mais ou menos, e no final é claro que eu não passava em nada. Porque era sempre assim, meu pai via uma oportunidade, me mostrava e eu, mais para fazer a vontade dele, ia lá e fazia a prova. Mas sem muito entusiasmo, apesar de me esforçar muito. Depois, quando eu entrei na faculdade, eu encasquetei com essa ideia. Falei para mim mesma, eu vou ser funcionária pública, não quero nem saber, custe o que custar. E depois que eu me formei, eu comecei a estudar de verdade. Eu me lembro, gente, de pegar uma bacia de água gelada para colocar os pés, para eu não adormecer em cima dos livros. Mas eu estudava de um jeito estranho. Começava toda animada para uma prova, sabe? Aí depois desgostava, mudava para outra e ficava pulando de galho em galho. Achava difícil, achava chato, achava que aquele cargo que eu tinha escolhido não tinha nada a ver comigo e no meio do caminho eu perdia a vontade. Fazia um cursinho aqui, começava outro ali, comprava cursos e mais cursos, mas sempre estudando, sentindo um peso gigante, um aperto no peito, uma angústia. Ao mesmo tempo em que eu me esforçava, era como se eu não estivesse realmente presente. Sabe quando você faz alguma coisa, mas a sua alma não está ali? Era como se eu tivesse apenas cumprindo um protocolo. E eu me sentia estagnada, vendo os meus amigos entrando no mercado de trabalho, sabe? Enquanto eu permanecia estudando. Sentia culpa também por não estar trabalhando, não ajudar em casa e só dar despesa. Engraçado é que quando saía o resultado da prova e eu via mais uma reprovação, é claro, eu sentia tristeza, mas para minha surpresa eu também sentia alívio. E isso me confundia, porque quem sonha com uma coisa não sente alívio quando fracassa. Só que eu ainda não entendia isso. Eu achava que tinha algum problema comigo. A primeira pergunta que vinha à minha cabeça era: como eu vou contar que reprovei mais uma vez? As pessoas criavam tanta expectativa, muito mais do que eu mesma. Sempre perguntavam, né? E aí, passou? Quando eu encontrava alguém que eu não via há algum tempo, eu tinha vontade de me esconder, porque eu sabia, né, quais seriam as perguntas que seriam feitas. Já passou? Continua estudando? Como vão os estudos? A vontade, gente, era de ir para um lugar bem longe, bem distante, e só voltar quando eu tivesse passado em alguma prova. Me sentia muito mal ao ouvir: continua, uma hora vai, concurso é uma fila. E olha que curioso, eu me sentia mais triste por decepcionar as pessoas do que pela reprovação em si. Depois de muitas provas e alguns anos sem êxito, eu parei para pensar: por que eu não estou conseguindo? Foi então que resolvi voltar na origem dessa vontade de prestar concurso. Aí eu me lembrei da história do jornalzinho do meu pai. Lembrei dele sempre me trazendo os editais e me incentivando. Então fui conversar com ele e perguntei: pai, quando o senhor era mais jovem, o que queria fazer da vida? E ele me respondeu: concurso público. E disse também que tinha vontade, gente, de cursar direito. Exatamente o que eu fiz. E foi aí que a ficha caiu.
eu pensei, meu Deus, eu tô vivendo a vida que meu pai gostaria de ter vivido e não a vida que eu quero viver. Eu senti um alívio e, ao mesmo tempo, muito medo. Foi doloroso admitir que aquele sonho nunca tinha sido meu. Só que tinha um detalhe: eu nem sabia qual era a vida que eu queria, porque eu tinha passado tantos anos inconscientemente tentando realizar os desejos dele, que eu acabei me esquecendo dos meus. Eu não me permiti descobrir o que eu realmente queria, né? O que realmente me fazia vibrar. Qual era a minha vontade, a minha chama, sabe? Aquele fogo que faz você sentir que nasceu para fazer alguma coisa. Eu me perdi pelo caminho. E quando eu percebi isso, eu disse para mim mesma: chega, eu não quero mais, eu não vou mais estudar para concurso. Confesso que de vez em quando, gente, essa ideia ainda aparece. Quando eu vejo um concurso com um bom salário, essa ideia volta. Só que hoje eu paro e penso, isso não é meu, isso não faz parte da minha história. Eu não preciso viver a vontade do meu pai, eu tenho vontade própria, eu sou adulta, eu posso escolher. E foi isso que me fez desistir de estudar para um concurso público. Não porque concurso seja algo ruim, pelo contrário, né? Mas porque eu percebi que aquela não era a minha verdadeira vontade. Eu não culpo meu pai por isso, muito pelo contrário. Meu pai, ele fez o que acreditava ser melhor para mim. Talvez ele só quisesse me poupar das dificuldades que ele viveu, me dar segurança. E eu sou profundamente grata por isso. O problema é que, sem perceber, eu comecei a confundir o sonho dele com o meu. Mas, por outro lado, estudar para concurso também me trouxe aprendizados. Eu aprendi a ter disciplina, resiliência e a ver o fracasso com outros olhos. Então, no fundo, nada foi em vão. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e pense que ele é sobre concurso público. Mas, na verdade, ele é sobre outra coisa. É sobre quantas vezes nós abandonamos a nós mesmos para corresponder às expectativas das pessoas que amamos. E eu quero te deixar uma pergunta. Será que você está vivendo a vida que escolheu ou será que está vivendo a vida que foi escolhida por alguém? Fica aí a reflexão.